cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Reirene Tuquírio, pastor Roberto Cruvinel. Reirene Tuquírio, Simone Rodrigues, Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. É muito bom estar contigo mais uma vez. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei e serei feliz. Olha, Reirene Tuquírio é uma frase em grego koiné. Grego koiné ou grego helenístico, ou grego bíblico. Pastor, como eu faço para aprender a escrever Reirene Tuquírio? Simples. Entra agora no Instagram da Teológica Vida. Aproveita, curte o Instagram, segue a gente lá no Instagram, porque lá tem a imagem da paz do Senhor em grego bíblico, Reirene Tuquírio, e você entrando ali, você poderá aprender como se escreve Reirene Tuquírio em caracteres gregos, e também a transliteração e o significado, tá bom? Ah, pastor, vou colocar no Google Tradutor. Não tem como, minha gente. Google Tradutor traduz para o grego moderno, e este é o grego antigo, não é? Eu quero louvar a Deus, Simone, pela sua vida, louvar a Deus por todo o povo que está ligado agora a partir de São José dos Campos, na 96.5 FM, para todo o Vale do Paraíba. Também aí o pessoal de Guaratinguetá, Guararema, todo esse pessoal abençoado aí, não é? Que está nos ouvindo agora. São José dos Campos, vamos lá, Caçapava, Jacareí, Arujá, Mogi das Cruzes. Aliás, o pessoal está pedindo, manda um abraço para Mogi das Cruzes, abraço dado, dizendo que nos amam. Deus abençoe Nice e Nicolas. Minha irmã e minha amiga Simone Rodrigues, como fazemos hoje para o pessoal mandar? Primeiro fala das redes sociais. Redes sociais, vamos lá. Instagram, você pode ir lá e seguir a gente no Instagram, @eutonavida, Twitter também, @eutonavida, facebook.com/eutonavida. Tem o nosso canal no YouTube também, onde você pode acompanhar a transmissão ao vivo dos programas, tá? Você vai lá, youtube.com/eutonavida. Clica no sininho, vai fazer a sua inscrição. Toda vez que tiver aí uma transmissão ao vivo, você vai receber a notificação. E claro, você pode também participar junto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 12 99747 2010. Também conhecer e pode, claro, curtir a Rádio Vida também através do nosso site vidafm.com.br e o nosso aplicativo Vida Play. Exatamente, Simone. Agora é o seguinte, eu tenho pedido aos irmãos que enviem áudios para a Rádio Vida, para o programa Vida Teológica, falando uma frase grega que eu tenho ensinado muito aqui, não é? Que é Rezoeten passan agatas estin. A vida é tudo de bom. Rezoeten passan agatas estin. Como é que a pessoa faz para mandar o áudio? Ela mandou áudio, né? Ela pode mandar o áudio com outras pessoas também, né? Da família dela. Se tiver 2 ou 3 pessoas, falando todos juntos. Rezoeten passan agatas estin. Se você estiver sozinho, pode mandar também, tá? Pelo nosso WhatsApp 12 99747 2010. Manda mensagem de voz. A gente vai colocar a sua mensagem no ar. É isso mesmo, né, pastor? Exatamente. E nós estamos transmitindo também agora pelo Facebook Teológica Vida. Olha, muita gente colocando aqui perguntas. Eu quero pedir, pessoal, mandar as perguntas para mandar a pergunta para a nosso WhatsApp, que é o 12 99747 2010, e nós vamos responder. Estamos transmitindo pelo Teológica Vida no Facebook, compartilhe a live, e eu estou transmitindo também pelo Instagram, através do meu perfil, circunstancialmente porque estou em home office, não é? Que é @Roberto Cruvinel. Roberto Cruvinel é C de Cruz,
R de restauração, U de unidade, V de vitória, I de intimidade, N de natividade, E de espírito e L de libertação. Cruvinel, Cruvinel. E comigo já está na live no Instagram, através do perfil da Teológica Vida, meu irmão, meu amigo, que vai falar hoje em aramaico, hebraico, acádico, grego antigo, meu amigo, pastor Cláudio Apolinário, rei Irene Tuquírio, pastor Cláudio. Pastor Cruvinel, rei Irene Tuquírio, rezoitem passanagatas, estim, egon eimi entezoi, ex-doc Santeu. Baruch Rabá Beshen Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas você tá de colinha aí, fala a verdade. Meu amigo, não tem como não ter cola, meu amigo. Isso aqui, a colinha tá pronta aqui já, ó. Rezoitem passanagatas, estim, egon eimi entezoi, rei Irene Tuquírio, e só que não estava na cola aqui é o ex-doc Santeu. Ex-doc Santeu, que para a glória de Deus. Pastor Cláudio Apolinário, você sabe que o programa Vida Teológica, o povo tem gostado da dinâmica do nosso programa, e as pessoas estão aprendendo a língua do Novo Testamento por osmose. O senhor sabe que é osmose, né? É verdade, é muito legal, e a gente tem visto, inclusive, crianças, né? Ontem uma criança, ou seja, o pai pega a criança e a criança entrando falando em grego. Ou seja, isso para nós, enquanto servos de Cristo e também como diretores aí da Faculdade Teológica Vida, é de uma satisfação violenta, né? Ou seja, que legal ver uma criança desejosa em aprender o original grego. Exatamente, porque esses irmãos que são nossos alunos ouvintes, os que são alunos efetivos, as crianças são a extensão do nosso ministério. E pela convivência que tem conosco, por osmose, né? Pela convivência, a pessoa está na vida. Ego em mim entesoe, quer dizer, eu estou na vida. Então estão juntos com a Rádio Vida e com a Faculdade Teológica Vida, e por conta disso, por osmose, estão aprendendo coisas que bacharéis têm muita dificuldade para aprender. Exatamente, pastor. Eu creio que quando nós iniciamos a faculdade, eu me lembro quando nós sentamos com o pastor Cruvinel para falar sobre a Faculdade Teológica Vida. E nós falamos sobre a nossa missão. Qual seria a nossa missão? Qual seria o nosso propósito? E o nosso propósito é levar as pessoas a amarem a palavra de Deus. Ou seja, levarem as pessoas a entender que nós estamos em um movimento. Não é mais uma faculdade de teologia, pastor Cruvinel, porque quantas faculdades de teologia tem por aí? Muitas. Mas a nossa missão, o nosso propósito sempre foi esse. Levantar um movimento de pessoas desejosas, um movimento de pessoas que anseiam saber mais sobre a palavra de Deus. E saber sobre o original grego, saber o significado da palavra, o que realmente quis dizer as Escrituras, se existem ou não contradições na palavra de Deus. Então é muito bom nós sabermos que as pessoas, e através do programa, através do senhor que tem aí todos os dias se dedicado, né, vindo aqui respondendo perguntas, trazendo conhecimento, como é bom nós sabermos que as pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. Exatamente, pastor Cláudio. Agora, muita gente, pastor Cláudio, quer ser aluno efetivo. Ele não quer pegar fragmentadamente as respostas, porque nós temos 55 minutinhos. O nosso diretor não liberou um horário maior para a gente ainda. Nós temos 55, porque o pessoal fala aqui, né? 55 minutinhos, mas a pessoa também pode levar o ensinamento para sua casa. E aí as pessoas, pastor, por que vocês não estão falando dos cursos teológicos? Na verdade é porque algo surgiu no coração da direção da faculdade. O senhor pode falar sobre isso? Pastor, na realidade é o seguinte, tem pessoas aqui no WhatsApp, no Instagram, dizendo que está duplicando o áudio. A gente se tem alguma forma de aqui para mim está legal. Tá, legal. Então vamos lá. Na realidade é o seguinte, pastor, nós vivemos um momento muito difícil para toda a humanidade. Não é algo do estado de São Paulo, não é algo do Brasil. É um momento difícil no mundo inteiro. Então nós vivemos uma crise na saúde, o que acabou levando a uma crise econômica. Então hoje as pessoas estão reavaliando seus custos, estão reavaliando a sua vida. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente passando por dificuldades. Então esse é um momento natural que as pessoas param, elas pensam duas vezes antes de gastar, né? Ou seja, duas vezes antes de elas colocarem o recurso na rua, ela fala, e agora, faço ou não faço, gasto ou não gasto? O que é legítimo elas fazerem isso. Só que nós entendemos como faculdade, como reino, que as pessoas precisam aproveitar esse momento,
Porque é um momento em que elas estão em casa, é um momento em que elas estão no seu momento com a família. Então, por exemplo, se a pessoa tiver 1 hora que ela gastava para ir para o trabalho de manhã, mais 1 hora que ela gastava para ir para o seu trabalho à tarde, ela ganhou 2 horas no dia. Ao invés de ela estar no trânsito, ela passou a estar em casa. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Gastando esse tempo, e aí eu falo que é gastar mesmo, estão gastando tempo pegando o Instagram, o Facebook e vendo um monte de coisa que não tem sentido nenhum. Vendo um monte de bobagens na internet, vendo notícias de quantas pessoas morreram e assim por diante. Então esse momento nós entendemos que é um momento para as pessoas aprenderem, é um momento para as pessoas se dedicarem. Então é sair do gasto e entrar no investimento, ou seja, investirem na sua vida ministerial. E nós entendemos também que uma faculdade de teologia, ou aprender teologia, também não é somente para quem quer exercer ministério. Eu vou ser pastor, eu vou ser diácono, então por esse motivo eu vou estudar. Não, nós chegamos à conclusão de que nós precisamos buscar conhecimento, independente de função eclesiástica. Nós precisamos buscar conhecimento para fortalecimento da nossa fé. Então, pastor, nós preparamos algo que nós vamos divulgar na segunda-feira. Eu, o pastor Cruvinel, nós estaremos ao vivo no estúdio da rádio. Como o pastor Cruvinel já é da faixa de risco, eu vou ter 1,5 metro eu vou ter 1,5 metro de distância, né? Mas nós estaremos juntos, ao vivo, no estúdio da rádio, para lançar, tem até aí, um aluno nosso dizendo, eu estou amando o curso. É isso. Então nós estaremos ao vivo falando sobre o curso da Teológica Vida e nós vamos fazer algo maluco. Mas é importante dizer e frisar, irmãos, que não é para muita gente, porque nós temos um limite. Não. Então, se você perdeu o que vai acontecer segunda-feira, ó aqui na live, perdeu. Pastor, quer ver? E só para entender a veracidade dessa informação que o senhor acabou de passar. Essa semana eu tive reunião com o pessoal da gráfica, que é quem faz o nosso material. Estão fechados. Porque qual foi o meu pensamento? Peraí, já que nós vamos fazer algo que a intenção é levar as pessoas ao conhecimento, então eu vou ver já com o pessoal, porque se por um acaso tiver mais pessoas querendo, nós vamos travar, nós já vamos produzir mais. E a informação que eu tive está tudo fechado por ordem do governo, não podemos abrir a fábrica, não podemos produzir, então, ou seja, é somente o que nós temos em estoque. É só o que tem em estoque. Acabou, não tem jeito. Então, mas olha, segunda-feira nós vamos divulgar. Diga comigo, pastor Cláudio Apolinário, Poimen Cruvinel, didasketon logon tuteu. Didasketon logon tuteu. Didasken, terceira pessoa do presente. Didasken, ton logon tuteu. Ton logon tuteu. Isso. Diga, o pastor Cruvinel ensina a palavra de Deus. Pastor Cruvinel, my teacher, ensina a palavra de Deus. E nós vamos ensinar agora, Mas, fica ligado. Deixa eu só pedir, pastor, um minutinho, para o pessoal que está com saudade da Simone, ouvir a voz da Simone dizendo qual é o nosso WhatsApp para a pergunta e dizer que o pessoal... mesmo porque, pastor, a voz da Simone é muito mais bonita do que a nossa, né? É verdade. Se a gente colocar em uma ordem assim, a Simone em primeiro lugar... Eu em segundo e o senhor em terceiro. Aliás, a Simone foi um presente que Deus nos deu, né? Porque, irmão, à distância essa menina aprende, Aqui assim vapt-vupt. Eu estou tentando pegar ela numa situação, por exemplo, num trava-línguas, unilateralidade de apreciação doutrinária, teologia da desmitologização, e ela vai junto. Mas Simone, diz pra gente... Qual é a frase que o pessoal tem que mandar e como fazer e como mandar a pergunta? Vamos lá. O pessoal tem que mandar frase grega pra gente, que a gente já abre o programa falando aí. O rezoi tem passando gatas espinhos, a vida é tudo de bom. Se você tá em casa aí com a sua família, grava todo mundo junto, falando ao mesmo tempo. Manda pra gente pelo WhatsApp, pelo 12997472010. Agora, se você tá sozinho, também pode mandar, viu? 12997472010, mas tem que ser mensagem de voz, tá, gente? Não adianta escrever, não. Tem que ser mensagem de voz, falando rezoi, tempassam, agatas, estindo. E você também, através do WhatsApp, pode mandar a sua pergunta para tirar as suas dúvidas sobre questões bíblicas também.
Aleluia. Ó, o pessoal está dizendo aqui, eu quero agradecer a irmã Júlia que está aqui no Instagram, você que está no Facebook, compartilha Teológica Vida, e também Teológica Vida no Instagram, e o meu Instagram, Roberto Corvinel, dizendo, a voz da Simone é linda. O pessoal está dizendo. A Júlia está dizendo, sempre sobra para o pastor Corvinel. Irmãos, o pastor Cláudio Apolinário, vindo na vibe do paizinho dele, também tem essa mania de pegar no meu pé. Mas tá bom, mas ó... Pastor Gabriel, não, pastor, mas ó, veja bem, eu acho que Deus é sábio. Deus é sábio. Para cada um, ele deu uma coisa boa. Então, por exemplo, para Simone, a voz dela é linda. Para o senhor, ele deu conhecimento. E para mim, ele deu a beleza física. Irmão, eu vou te levar para treinar comigo, fazer uns exercícios, eu quero ver se você vai aguentar, viu, irmãozinho? Tá bom? Amém. Tá bom? Agora é o seguinte, ó, nós temos um ouvinte, presta atenção, e na sequência nós já vamos respondendo pergunta, tá bom? Eu e o pastor Cláudio respondendo pergunta aqui. Olha o ouvinte aí, vamos lá. A ouvinte que mandou uma frase pra gente é Kélbia, de São Paulo. Vamos ouvir. Pai do Senhor a todos da rádio, uma boa tarde. Eu sou a Kélbia Paz, aqui de São Paulo, da de Belém, setor 106. E estou aqui com meu filho Davi Luca, que vai falar em grego bíblico para vocês. Herento Quírio, rezoi tempassam, agatazesti, a vida é tudo de bom. Maravilha! Maravilha, parabéns, parabéns. Mas vamos lá, pastor Cláudio, o pessoal manda áudio aí. Kélbia, Deus te abençoe. Vamos começar aí com as perguntas aí. Number one. Number one ou tem pergunta de ouvinte também? Vamos lá, o one que é do aluno primeiro, né? Vamos lá. Então vamos lá. Então a pergunta do aluno aqui é a seguinte: pastor, boa tarde. Paz, quem é a sabedoria em Provérbios 8? Como você disse, tem gente que é tão profundo que cheira enxofre. E já ouvi algumas coisas que não concordei sobre isso. Isso. Bom, é interessante. Bom, primeiro vamos para a introdução bíblica. Introdução bíblica. O livro de Provérbios é contado entre os livros poéticos, também chamado de sapiensal, livro de sabedoria, tá? Então nós temos o livro de Provérbios, que são máximas sapiensais. E o texto diz: não clama porventura a sabedoria a inteligência, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas da vereda se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando: ó vós, ó homem, a vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei aos simples a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Bom, na verdade, pastor Cláudio e irmão Vitor, lá de Belo Horizonte, um ouvinte nosso, a pergunta dele: o que é ou quem é a sabedoria, né? A sabedoria é um mestre ou sábio. Isso é uma figura de linguagem, uma personificação. Nesse majestoso poema, a sabedoria é personificada como mestre supremo que ensina com base em sua própria autoridade. Essa personificação, mais provavelmente, seja um artifício poético para expressar mais vividamente ainda a autoridade da sabedoria. Embora seja prematuro ver a sabedoria personificada, especialmente nos versículos 22, versos 22 a 31, como um retrato direto de um ser divino, não há dúvida que a revelação de Jesus Cristo como sabedoria de Deus nos mostra a importância de uma sabedoria que é a sua própria autoridade absoluta. 1 Coríntios 1, 24 e 30. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Presta atenção, queridos irmãos que estão nos ouvindo. A personificação é uma figura de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos muito utilizadas nos textos literários, de modo que o enunciador, emissor ou autor pretende dar mais ênfase ao seu recurso. Então, nós temos várias figuras de linguagem, não é? Nós temos figuras de palavras, por exemplo, metáfora, metonímia, tudo isso você vai aprender conosco. Comparação,
catacrese, sinestesia, autonomásia. Nós temos figuras de linguagem de pensamento, ironia, antítese, paradoxo, eufemismo, lítote, hipérbole, gradação, personificação e apóstrofe. Temos figuras de sintaxe, a elipse, zeugma, silepse, assíndeto, polissíndeto, anáfora. Gente, não estou falando língua estranha não, hein? Isso é questão da literatura e tudo isso tem na Bíblia, não é? Oxímoro, por exemplo, figuras de som, aliteração, assonância. Pastor Cláudio Apolinário, você lembra de um seriado antigo que começava com onomatopeias? Não é da minha época. Olha, alguém lembra um seriado antigo aí, da década de 60, que tinham dois personagens que subiam, prédios, e vários artistas conhecidos apareciam e começavam com onomatopeias? Eu falo agora ou deixo para depois? Fala já? Fala já, eu não conheço. O Batman com o Robin aparecia, pô, tá! Lembra? Que até tem uma música da minha época que fala sobre os heróis mais antigos, fala sobre as onomatopeias. Uma onomatopeia, então, é uma figura de som. Agora, a personificação, também chamada de prosopopeia ou animismo, é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento muito utilizada em textos literários. Por exemplo, que personifica. Por exemplo, a sabedoria é abstrato ou é concreto? É abstrato. Então usa-se a personificação para dar uma visão concreta desse pensamento, como se a sabedoria em si fosse um ser vivo. Entendeu? Fácil. Entendido. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui, pastor, aonde entra aí antropopatismo, antropomorfismo? Isso também seria considerado uma figura de linguagem? Sim. Ou qual que é a característica? Por exemplo, Deus tem braço, pastor Cláudio Apolinário? Se ele tem braço, existe um bração tão longo, mas tão grande. Se ele tem braço... As mãos de Deus, né? A Bíblia fala sobre as mãos de Deus. Os braços têm que ter limite. Se tem limite, está contido em alguma coisa. Mas Deus é espírito. Tanto que a Bíblia diz que por conta dele ser espírito, ele procura os aletinoi proskinetai. Repete, aletinoi proskinetai. Aletinoi agora. Proskinetai. Peguei um. Proskinetai. Proskinetai. Fala de novo, tudo de novo. Aletinoi proskinetai. Aletinoi proskinetai. Verdadeiros adoradores. Porque ele é espírito, né? Ele é espírito. Então esta mão seria o antropomorfismo. Antropomorfismo. Vem de dois vocábulos gregos. Vão comigo. Antropos. Antropos. Homem. Morfê. Forma. Então seria atribuir a Deus forma humana. Isso, por exemplo, a cabeça de Deus, os lábios de Deus, os olhos de Deus. Agora um outro, zoomorfismo, vem de zoo, animal, morfê, forma. Atribuir características animais a Deus, as asas de Deus. Por quê? Porque é uma linguagem muito concreta. As figuras de linguagem te ajudam a entender. O que você entende melhor? Deus é a minha segurança ou debaixo, sob seus braços estarei seguro? O segundo, não é, que é um antropomorfismo. E temos também o antropopatismo. Antropopatismo, que seria atribuir a Deus sentimentos humanos? Exatamente. Antropos, homem, patos, opateia, paixão. Por exemplo, Deus se arrepende? Hein, povo? Você quer que eu responda? Peraí. Reloginho para o pastor Cláudio Apolinário. Deus se arrepende? Tique, tique, tique. Por quê? Eu vou responder. Vai. A Bíblia ela nos dá... Responder não, eu vou jogar uma pergunta também aí para ajudar o nosso ouvinte a entender a importância, como é bom nós aprendermos a Bíblia. A Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa e não cumpra. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter destruído o povo em água. Então pronto, a Bíblia está errada. Pra que esse negócio de ser crente? Aí veio o ateu. Arrepende ou não arrepende? Aí veio o ateu e diz, tá vendo aí, a Bíblia tem contradição.
Irmãos, nós podíamos fazer um programa só sobre as aparentes contradições da Bíblia. A Bíblia não tem contradição. Quando você fala que arrependeu, aliás, esse texto provavelmente é uma tradução, precisa de uma tradução melhor. Existe outro texto que diz de arrependeu-se Deus com relação a Saul. Então, o arrependimento não é porque Deus errou. Do ponto de vista humano, quando você fala o homem se arrepende, pressupõe erro. Mas com relação a Deus, é na verdade Deus exercendo a lei da reciprocidade de Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer que o homem semear, certamente se fará. Quer dizer que Deus mudou a atitude por conta da ação do homem. Isso não quer dizer, como tem uma pergunta aí sobre teísmo aberto, que daqui a pouco nós vamos responder, que Deus não saiba o futuro. Teísmo aberto é heresia. Look me please now, pessoal que está aqui na live. Teísmo aberto é heresia. E aí, pastor, vamos para o intervalo? Já? Já, intervalo. Antes do intervalo, vamos ver esse ouvinte aqui, aí vamos para o intervalo? Vai lá. Aqui é Roseli e Nini de Taubaté. Rezoe tem passar a gata sim. Tudo de bom, vocês são a bênção. Amém. Vocês é que são uma bênção na nossa vida. Dá gosto ou não dá, pastor Cláudio Apolinário? Dá gosto, dá gosto. Que legal, pastor. Que legal saber que nós estamos contribuindo para o reino. É, muito bom. Ó, tem muita gente aqui no Facebook mandando pergunta. Manda pergunta para o 12997472010. Mas vamos ao intervalo e voltamos já já. Bom, intervalo para quem está na rádio, né? Porque nós continuamos aqui na live. É, vamos continuar batendo papo. Vou fechar aqui. A vida voltou com Vida Teológica. Cascado. De volta com o Vida Teológica. Você está aprendendo bastante? Tá, né? Mas ainda tem alguma dúvida sobre alguma questão bíblica? Então manda pra gente aí a sua pergunta pelo 12997472010. Pastor Roberto Cruvinel, Cláudio Apolinário, estamos de volta. É aqui, Egoemi Tesoe. Amém, amém. Estamos mesmo, né? Egoemi Tesoe. Eu estou na vida. Eu estou na vida. Estin Tesoe. Ele está na vida. Ele está na vida. Estin é a terceira pessoa do presente de indicativo ativo. Simone Rodrigues, rapidamente, bate bola agora. Eu pergunto uma para ti, outra para o pastor Cláudio, tá? Lá vai. Uma pra ti. É! Aliás, o Paulo Rogério Cascardi está dizendo que nós somos a dupla dinâmica. Não sei não, hein? Vamos lá. Eu pergunto uma e outra para o pastor Cláudio, tá? Pastor Cláudio, para a glória de Deus, rápido. Ex-Doc Santeu. Isso. Simone, graça e paz. Rehares Caí Irene. Demorou um pouquinho, menos um ponto. Menos um ponto, anotar, menos um ponto aqui. Vamos lá. Então vamos, pastor, vamos responder rapidamente essas que chegaram agora, essas três que chegaram agora, vamos? Vamos lá, essas as pontas aqui, né? Então a primeira delas aqui, pastor, é do Paulo Rogério Cascardi. O que é teísmo aberto? Então, teísmo aberto, você estuda em apologia, você pode estudar em apologética, né? E também em teontologia, porque a teontologia, a teologia sistemática, vai te dar a resposta para refutar esta e outras heresias, não é? Gente, olha, apologética sem texto bíblico não é apologética, é só quando você fala, determinada religião pensa isso, fulano pensa aquilo, mas não dá a refutação, isso não é apologética, né? Então, o teísmo aberto acredita num Deus que sabe tudo no passado, tudo no presente, mas não sabe tudo no futuro. E Deus vai se manifestando conforme a ação do homem, não é? Então Deus vai encaixando as coisas. Isso é uma heresia muito grande, porque em teontologia nós vamos aprender sobre os atributos incomunicáveis de Deus, os omnis, O-M-N-N-J e sigma, e S, né? Sigma que é do grego, desculpa, às vezes eu falo em português e vou pensando em grego. Omnis, que são os atributos absolutos, não é? E dentre eles são onipotência, onisciência e onipresença. Não tem nada que Deus não saiba, e o conselho de Deus. Aliás, existem algumas formas de estudar os atributos de Deus. Você que, segunda-feira, tu te prepara. Oi. Dentro dessa lógica aí, qual que é a diferença entre teísmo aberto e a teologia da libertação? Olha,
na verdade, assim, a teologia da libertação, inclusive tem uma versão evangélica disso, né, que é a teologia da missão integral. O teísmo aberto observa o futuro como inconclusivo diante de Deus. Deus não sabe tudo, né? Tá? Inclusive, isso tem uma questão interessante em antropologia. Para Deus, antes de você nascer, você é contado entre salvo e perdido. Para o homem, quando você nasce, você é potencialmente salvo e potencialmente perdido. Coisas interessantes. Agora, a teologia da libertação é uma teologia que faz uma leitura do texto bíblico de um ponto de vista exacerbadamente social, transformando doutrinas bíblicas em ideologia política. E isso é deletério e pernicioso. A teologia da libertação, com Leonard Boff, do ponto de vista evangélico, um dos expoentes da TMI, o reverendo Ariovaldo Ramos, não é? Essas pessoas têm uma... Que acabou se tornando um militante político. Militante, né? político. Então, Jesus não morreu na cruz para armar ninguém. No livro de Atos, no capítulo 1, você já vê isso. Porque os discípulos perguntam para Jesus assim, quando se estabelecerá o reino? Esta hora ninguém sabe. Por quê? Porque Jesus veio e está estabelecendo o reino dele no coração dos homens. E pastor, olha que legal a importância do estudo da palavra de Deus. Eu costumo dizer que as maiores heresias são aquelas que vêm disfarçadas de verdade. O pior... A pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Exato, porque se eu chegar para você hoje e disser assim, o diabo, o capeta, sabe aquele que você estereotipou ele com dentes de vampiro, que ele vomita fogo, o rabo vermelho, o tridente na mão? Olha, é tudo bobagem, isso não existe. Na realidade, o diabo é o próprio Deus. Você que está me ouvindo aí, você acreditaria nisso? Tem gente que acredita. Mas tem gente que acredita. Sim, mas na lata, assim, para quem conhece o Evangelho, vai dizer, poxa, é óbvio que não, isso não tem lógica. Agora, quando vem disfarçada de verdade, ela vai entrando. Então, por exemplo, na teologia da libertação, o pessoal comenta, há um dos expoentes, inclusive, da teologia da libertação, brasileiro, inclusive, que ele faz o comentário seguinte, que Deus, ele não é que ele deixou de ser soberano, Deus continua sendo soberano. Mas quando ele criou o homem, Deus abriu mão da sua soberania e deixou o homem viver. Então, o que você faz na sexta, Deus só vai saber no sábado, que você ainda não fez. Então, mas aí essa ramificação já entra pelo teísmo aberto. Existem expoentes, pastor Cláudio, que administram essas duas visões ao mesmo tempo, entendeu? Sim, exatamente. Acaba se confundindo, né? Porque a teologia da libertação, em tese, tem uma questão social, não é? Por exemplo, você tem a teologia da mulher da época, a teologia negra da época, tudo isso é fruto do pensamento do século XIX, o desenvolvimento pernicioso, envenenado da morte de Deus, teologia da crise, teologia da desmitologização, enfim. Então, teísmo aberto é teologia propriamente dita, ou seja, abrindo mão dos atributos de Deus. Justamente. E teologia da libertação, ela fala mais sobre as questões sociais. Exatamente. Ela traz para dentro dela questões da sociologia, antropologia e assim por diante. Mas como na sociologia, exatamente. Mas como, na verdade, um abismo chama outro abismo, não é raro você encontrar alguém que começa em uma e termina em outra, entendeu? Agora, esse cuidado tem que se tomar, né? Por curiosidade, deixa eu dizer aos senhores que essa visão do diabo, né? Aliás, você estuda isso em angelologia, tá? Conosco você estuda em angelologia. Outros lugares eu não sei, mas conosco estudaria angelologia. Você vai estudar e entender que essa visão do diabo com pés fendidos, não é? Chifres, é uma personificação do deus Pan da mitologia grega, que na Idade Média assimilou o deus Pan da mitologia grega. Legal, né? Muito legal. Então olha a importância, pessoal, de vocês estudarem a palavra, porque se você não tomar cuidado, aí vem lá uma teologia falando de distribuir cestas básicas, fazer obra social. Quando você menos espera, você já foi para um teísmo aberto
e aquilo dominou a sua vida e você acaba não conseguindo contraditar. Pode acontecer o teu filho, na tua casa, acabar sendo confrontado com uma teologia dessa, acabar entrando numa teologia, depois você vai ter uma dor de cabeça para trazer esse menino de volta. Então, estude a palavra de Deus. Então, se me permite, pastor Cruvinel, chamar de novo a atenção do pessoal para segunda-feira. Segunda-feira, ao meio-dia, estaremos juntos. Eu e o pastor Cruvinel estaremos no estúdio da Rádio Vida, com os devidos paramentações, com o distanciamento, por uma questão de prudência, mas para trazer para vocês algo fantástico para você aprender teologia com qualidade. Exatamente. Essa questão sobre teologia da libertação é estudada em teologia contemporânea, tá? 4º ano do curso superior presencial de teologia, tá bom? O pastor Cláudio, vamos aqui para a próxima pergunta da Vanessa? Vamos lá, Vanessa, a Vanessa de Franco da Rocha. A paz do Senhor, pastor Roberto, a minha dúvida é sobre Lucas 19. Qual foi a verdadeira intenção de Zaqueu ao subir na figueira? Ver Jesus. Respondido. Tu já tá rápido assim? Não, sabe o que é? É que às vezes, irmãos, a gente ouve uns pregadores trazerem ensinamentos tão profundos que vem cheirando enxofre, tão profundo que é. Pastor, mas qual é? Você perguntou, a interpretação é essa. Você quer fazer uma aplicação? Fica à vontade. Era um pé de sicômoro, uma figueira brava é o gentio, tal. Mas ele não tinha nenhuma visão teológica nisso. Ele era um baixinho que não conseguia ver Jesus, que a multidão, ele quis somente ver Jesus. Subiu para ver Jesus. Eu fico escandalizado às vezes que eu penso, aquele tal Jeremias, né? Que você vê, capítulo 1, eu vejo amendoeira. Viste bem. Aí tem gente que amendoeira, isso tem não sei quantas propriedades, mas o autor não quis dizer nada disso. O Senhor Todo-Poderoso estava fazendo um xiste com Jeremias. Porque a pronúncia do viste bem era como, exatamente como, da amendoeira, aliás, era como velar. Eu velo para cumprir minha palavra. É como eu disse, o que você está vendo? Você está vendo uma casa, eu mostro uma casa para você. Estou vendo uma casa, você viu bem, Cláudio Apolinário, porque meu espírito casa com o meu povo. Um é substantivo, outro é verbo, mas a questão era só da fonética. Pastor, então aproveitando, falando um pouquinho aí sobre essa questão ministerial, de pregação, o que é uma pregação alegórica? Bom, a interpretação... Ou usar alegorias, né? Dentro de uma ministração. Pregação ou interpretação alegórica? Porque a interpretação alegórica, abraçada por Orígenes, é herética. A interpretação alegórica, porque qual é a interpretação correta? É a histórico-gramatical. Histórico-gramatical. Pode haver alegorias? Podem haver alegorias no sentido das figuras de linguagem. Tá? Nesse mesmo sentido. Mas a interpretação é histórico-gramatical. Orígenes, ele admitiu uma interpretação alegórica, dizendo, o texto diz o que está escrito, mas pode dizer alguma coisa escondida por trás. Isso é heresia, Cláudio Apolinário. Por quê? Isso é uma prática? Isso acontece? Acontece muito, muito. Tanto que tem uma frase grega que você fala muito, como é que é? Qual? Frase grega que você fala, vai quase 20 anos que eu te conheço, você está falando essa frase grega. Pastor, é que gramata, não, é que eu falo em grego, o Novo Testamento inteiro, só que é um só, tudo bem. Agrafai, gramata, teopneus. Gente, a gente está brincando, viu, irmãos? Está brincando. Não é... Agrafai, gramata, teopneus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Porém, ela não é de particular interpretação. Entendeu? Então, essa interpretação alegórica, ela é deletéria. Inclusive, na área de hermenêutica, eu friso muito isso, muito aos meus alunos. Tá? Tem muita gente, inclusive, que faz, quando vai pregar, pega o texto fora do contexto. E texto fora do contexto, o que é que gera? Pretexto. Pretexto. Né? Tem mais uma pergunta do Jair ali, ó. Jair, respondi a tua pergunta? Jair, respondido a pergunta da Vanessa, né? Jair Lanzilotti, de São José dos Campos. Quando a Bíblia menciona o anjo do Senhor, em vários textos da palavra de Deus, se refere a um anjo mesmo ou ao próprio Deus? Responde essa. Não, vai para ti. Vem jogar bucha para mim, não estou em avaliação. Mas você sabe, a gente já comentou isso várias vezes. Nós estudamos isso também em teontologia, não é?
mas o anjo do Senhor, artigo definido, a maioria dos comentadores entendem que quando aparece o anjo do Senhor, ali é uma teofania, diga pastor Cláudio, teos, dental, tá? Teos, isso, e faneros. Isso, teos é Deus, deixa eu ver quanto tempo a gente tem, e faneros é manifestação. Então, uma manifestação teofânica, né? O anjo do Senhor, o anjo, veja, inclusive eu não vou dizer a obra, porque para não dar lugar, né? A gente não tem problema, mas existia uma Bíblia, irmão, uma Bíblia famosa, que em Gênesis 18 diziam que aqueles 3 anjos eram como se fossem 3 deuses. O comentário dela. E ali você vê 2 anjos indo para Sodoma e um sendo adorado. Ali é uma manifestação teofânica. Tá bom? Tá bom? Quanto tempo nós temos, pastor Cláudio? Vamos para a próxima? Temos aí 13 minutos, né? Olha, vamos para a próxima ou não? Agora vamos para a pergunta, vamos responder, porque nós respondemos umas perguntas que chegaram agora, vamos responder a pergunta numerada, né? Agora 2, né? Porque... Estamos na pergunta número 2. Na número 2, pastor, nós temos um áudio. Vamos. Que é do ouvinte João de Itapecerica da Serra. Vamos lá. Vou pedir para a Simone colocar o áudio aí. Então, já há muito tempo, sempre busco conhecimento, esclarecer aquilo que eu tenho dúvida. Mas é que mais eu tenho dúvida é com relação à onisciência, de eu saber sobre o futuro, principalmente no que tange as coisas ruins, né, que acontecem no mundo. Por exemplo, nós, como seres humanos, se nós soubéssemos que iríamos colocar no mundo um filho que iria ser astúcio, que iria fazer mal às pessoas, que iria ser assassino, que iria ter poder sobre o mundo e provocar mal à humanidade. Nós, como humanos, duvido que a gente iria, mesmo assim, arriscar pôr esse filho no mundo. Então, eu penso com relação a Deus, né? Saber que iria mandar Satanás aqui para a Terra e que ele iria fazer mal para a humanidade. E também pelo fato dele saber que Adão iria cair. Então, Outra pergunta interessante, hein? Interessante. E essa pergunta que é um cunho da filosofia. Pode até colocar na frente aí filosofia. Você sabe o que é um silogismo? Silogismo é um recurso da filosofia, inclusive. Você tem uma premissa menor e uma maior, tá? E a conclusão parece ilógica. Por exemplo, pastor Cláudio Apolinário, o gato é um animal? Sim. O cachorro é um animal? Sim. Logo, o cachorro é um gato. Por exemplo, Maria é mãe de Jesus? Sim. Jesus é Deus? Sim. Logo, Maria é mãe de Deus. É óbvio que essas conclusões são lógicas, mas são esdrúxulas, não coadunam com a verdade. Então, a colocação do irmão é uma espécie de silogismo. Ele fez uma construção lógica, não é? E é lógico. Quem colocaria, não é? Eu tinha um amigo que falava muito isso. O pai, você lembra disso? O pai sempre como trataria o filho. Mas veja, Deus não tem o pensamento do homem. Inclusive, tudo que você sabe de Deus é um fragmento daquilo que ele revela. Nisso você vai ver a teontologia. Porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem. No mestrado, muita gente discute qual é a origem do mal. Veja, Deus não é a origem do mal. Porém, Deus permite, a vontade diretiva, que é aquela vontade que ele... perfeita, né? Perfeita, e a permissiva. Então Deus permite que o homem erre. Por conta disso, Deus é um Deus também de absolutos. Essa visão pós-modernista de hoje é maligna. A pós-modernidade é maligna, porque dilui a verdade. E a verdade não passa a ser uma verdade absoluta. Pode ser a verdade que você acha que é verdade. Então por que Deus, que não criou o mal, permitiu? Porque o arbítrio, quando exercido para a glória de Deus, glorifica mais a Deus do que a imposição. Ora, se você receber uma imposição, você vai ser assim, assim, assim,
Ora, você é um robô. Agora, quando eu, na minha humanidade, Atos 2:21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9 e 10, se com o teu coração você crer que o Senhor é o Filho de Deus, confesseis com a sua boca, você é salvo. Quando você escolhe, Deuteronômio 28, entre bênção e maldição, quando você escolhe, como está lá no livro de Josué, hoje escolhei ao Deus que vocês querem servir, você escolheu. Então, agora, a tua escolha não muda a santidade de Deus, a tua escolha não muda a reação de Deus daqui a um segundo, e a tua escolha não é imperceptível diante de Deus, nem aquilo que os seus parentes não veem. Tudo isso Deus já sabe. O que existe entre prótons e elétrons, senhor físico? O que existe entre prótons e elétrons? É Deus que faz as coisas, a glória de Então, Deus. pastor, mas eu faria uma pergunta aí, então. Fica à vontade, nós temos 7 minutos. Não, O que ocorreu, então, com o rei Ezequias? com relação... Ué, Deus manda o profeta dizer para o rei que era para ele preparar as coisas, que ele ia morrer. Certo. O profeta sai, o rei ora, se serve que tenha sido reto diante de ti. E depois que ele ora, o profeta volta lá e acrescenta os dias. Justamente. Então mas... não moveu o coração de Deus? Não. Deus já não sabia que Então. Deus já não sabia que o rei ia se arrepender? Sabia, mas veja bem, a diferença do livre-arbítrio. E aí, você lembra que eu te falei uma vez sobre a questão da predestinação? Se Deus quiser fazer, ele faz, ele não é Deus? Uhum. Ele é Deus ou não é? Sim. Ele não é soberano. Ele é Sim. a vontade de Deus não depende da vontade do homem, pastor Cláudio. Ele é e se ele quiser preparar as circunstâncias para que o homem chegue a uma determinada situação, ele vai fazer. No caso do rei Ezequias, foi uma questão permissiva de Deus. Deus permitiu, sabendo, mas isso não mudou em nada a essência de Deus e nem o... Por exemplo, uma questão do teísmo aberto. Teísmo aberto. Ah, não, peraí. Se o rei Ezequias agir, eu tenho essa possibilidade, como se Deus tivesse um planejamento. Não, Deus já sabia antes mesmo dele nascer. Ele permitiu que Ezequias agisse daquela forma pela sua vontade soberana, que se ele quisesse, Ezequias não fazia nada. Então a gente vive culpando Adão e Eva, na realidade a culpa é de Deus. Não, lógico que não, irmão. Deus não culpa de quê? Deus vai lá, faz o jardim do Éden, coloca Adão, coloca Eva, coloca lá a árvore da vida e coloca a árvore da ciência do bem e do mal. Então. E fala para Adão, ó, você não deve comer da árvore da ciência do bem e do mal. Deus já não sabia que ele ia comer? Sabia. E aí, então por que ele colocou a árvore? Esse Deus que sabia, ele é culpado sim, sabe do quê? Culpado do proto-evangelho, Gênesis 3,15, pastor Cláudio. Ele sabia que o homem por si não poderia se sustentar na fidelidade e Deus provê o substitutivo para essa fidelidade, para apagar o pecado do homem. E aí ele fala em Gênesis 3,15 o quê, pastor Cláudio? Não, fala aí, pastor. Você está tentando me pegar? Aqui o negócio é... O que ele fala? Que a semente da... Simone, eu vou fazer pegadinha para ti também. Que a semente da mulher pisaria na cabeça de Satanás. Por toda a história do homem. Porque o que Deus prova com o livre-arbítrio? Que o homem por si, ele não pode se salvar. Que o antropocentrismo é um equívoco grande. Que a antropolatria é um equívoco grande. A ele a glória. O que Deus prova com tudo isso? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aleluia! O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu vou colocar a minha visão centrada em Jesus Cristo, que é o meu Redentor e meu Salvador. Apesar de todo equívoco do homem, Deus tem controle de tudo, pastor Cláudio. E provê. Tanto é que ele provou. Você quer ver uma coisa? Então quando Deus pergunta, quando Deus fala assim, Adão, é isso que eu ia falar. Escondidinho, justamente. E Adão fala, Deus já não sabia que ele estava. Sabia. Até onde ele estava. Exatamente. A construção desta narrativa é uma construção para que você possa entender que ele realmente se escondeu, mas Deus sabia, tanto que já estava preparado as peles. As peles é um tipo, lembra daquela... Gente, marca aí, interpretação bíblica. Tipo e antítipo. A pele era o tipo do sacrifício de Cristo, a morte, porque eles tentaram se cobrir com folhas. Se você, quando foi criança, faz muito tempo, lá no século passado, quando você era criança,
Talvez você tentasse fazer uma roupa de folha. Se você tenta costurar aquilo se rasga. O homem, enquanto tenta se vestir a sua impiedade, a sua humanidade por si, é como fazer roupa de folhas, de vegetais. Elas se rasgam, precisa de uma pele. E esta pele representa o sacrifício de Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, isto é palavra, isto é estudar, isto é conhecer sobre as coisas de Deus. E porque eu gosto do padrão do pastor Cruvinel, ele se empolga. Ele se empolga, porque para ele o evangelho, o reino, a palavra de Deus, não é que ela não pode ser questionada, mas ela não deve ser questionada. E se questionada, resposta tem que ser baseada na palavra de Deus. O senhor sabe que a Bíblia diz, 2 de Pedro 3,18, crescer em graça e conhecimento, cair aí também. Tem muita gente que quem estuda teologia esfria. Não, se esfria fica soberba porque já estava no coração. Tem muito ignorante, que é soberbo. É verdade. Né? Joelologia, irmãos, tem tempo para tudo debaixo desse céu. Tem tempo de orar, mas tem tempo de estudar. A Bíblia ensina a meditar na palavra, porque nós temos que estar aptos a dar a resposta. Irmãos, na minha casa, testemunho de Jeová não bate mais. Acho que fizeram lá sei lá o quê. Concílio. Não. Fizeram um concílio Uma vez e avisaram, naquele endereço lá não vai. Uma vez bateram lá e tentaram... Aí eu falei, me traz o Novo Testamento grego. Já era. Cadê? Nunca mais. Agora... Ô, pastor... A Júlia está dizendo assim, ó, pastor Cláudio, fala para ele devagar, não consigo acompanhar, mas está gravado! Aleluia, está gravado! Aí. Mas pessoal, olha, além que está gravado, pastor, eu vou me despedir então. Mas peraí, tem dois ouvintes. Vamos ouvir os dois ouvintes com o texto grego. Pastor Cláudio, me dá 3 minutinhos aí. Vai lá. 3 ouvintes, olha lá. O 6 e o 7. 6 e 7. Boa tarde, pastor. Eu sou o Charles aqui de Caçapava e estou escutando a Rádio Vida. Mando um abraço para minha esposa Patrícia, que está nessa hora escutando a rádio também. E a minha frase em hebraico é Rezoi tem patan agatai sien. Abraço a todos, a vida é tudo de bom. É grego, tá, Charles? É grego, mas tá bom, vamos lá. Luciano. Minha filhona linda, Lídia. Rezoi, tem, passa, agatas, e sim, a vida é tudo de bom. Maravilha. Pastor Cláudio, antes de eu fazer o meu merchanzinho, o senhor falou que ia falar, fala. Não, eu só quero me despedir de vocês. Segunda-feira, então, fica aí esse convite para você estar conosco, a gente está finalizando, mas, olha, o que vai ser apresentado segunda-feira realmente é um presente de Deus para o povo de Deus. É um presente que nós elaboramos para que você aprenda a palavra de Deus. O que o pastor Cruvinel dá, se eu perguntar para você assim, ó, o que o pastor tem feito aqui nos programas de segunda a sexta no Vida Teológica é bom, eu tenho certeza que todos vão mandar mensagem dizendo assim, olha, é joia, é bom demais. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, porque conheço o pastor Cruvinel de caminhar com ele. O que você ouve aqui no programa é apenas uma pílula. É apenas uma partícula do que esse camarada tem de conhecimento na cabeça dele. Então, na segunda-feira, nós vamos trazer aqui algo fantástico para você que quer aprender a palavra de Deus. É um presente de Deus para você, para que você estude, para que você aproveite esse momento e invista o seu tempo na palavra de Deus. Então, pastor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos. Na segunda-feira estaremos ao vivo nos estúdios da Rádio Vida para apresentar para o pessoal essa grande oportunidade de eles aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Segura aí, pastor Cláudio, só pra gente, porque já me disseram que eu tenho que encerrar. Deixa eu só falar para você aqui, ó. Se você quiser um dos meus livros, tá aqui, esse A Vida da Igreja. A Vida da Igreja é um kitzinho, tá? Acho que você tem esse livro, hein, pastor Cláudio? A Vida da Igreja é um kitzinho. O meu veio autografado. Ó, A Vida da Igreja, 3 DVDs de escatologia, e o meu livro Interpretação Bíblica. Se você, meu DVD Interpretação Bíblica, 3 horas e meia de estudo. Quer adquirir esse kit? Manda uma mensagem no WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787. Pedi a vocês que me sigam no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e acione o sininho. Siga também a da Rádio Vida.
E também nos sigam no Instagram, @RobertoCruvinel. Meu WhatsApp, 11 967665787. Chegamos ao final, pastor Cláudio. Chegamos ao final e a Júlia acabou de lhe chamar de Matusalém. Ela disse, não. ele é um museu vivo. Misericórdia, museu só tem o que está morto, vigia. Sangue de Cristo tem poder, sou nada. Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe. Simone, fica com Deus, filha. Paz, beijo. Então... Você ouviu Vida Teológica, de volta segunda, ao meio-dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Heirene Tukírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua 3ª edição, falando o que é a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São 3 DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.